da USF São Martinho de Alcabidez. E começo por dizer que recebi então este convite, porque a minha unidade decidiu organizar umas jornadas sobre saúde do homem no passado dia 23 de outubro. E pronto, pediram-me um bocadinho para explicar porque é que este tema foi escolhido, e a escolha deste tema vem um bocadinho na sequência de, no ano anterior, termos escolhido a saúde do idoso como temática principal, e este ano fez-nos todo o sentido escolhermos a saúde do homem. Achamos que seria um bom tema porque não é algo que estejamos muito habituados a ver como título de umas jornadas, sobretudo nos cuidados de saúde primários. Talvez porque, enquanto médicos de família, estamos muito habituados a fazer uma subdivisão das nossas consultas em saúde infantil. Depois temos a saúde da mulher, que engloba o planeamento familiar e o rastreio do cancro do colo do útero, e saúde de adultos, que acaba por englobar o resto da população em geral. Não existe em específico nenhuma consulta dirigida para a saúde masculina. Mesmo enquanto interna, no nosso programa formativo temos o estágio de saúde infantil e de saúde da mulher, mas não existe nenhum estágio de saúde dos homens, por assim dizer. Por isso achamos muito oportuno focarmos este dia de apresentações e debate neste grupo em específico. Falando um bocadinho do formato em que correram estas jornadas, foi basicamente em formato híbrido, presencialmente no auditório da DNA Cascais e em formato online. Contamos com a presença de cerca de 80 participantes, e também tivemos uma panóplia variada de palestrantes de diversas especialidades. Tentamos organizar estas jornadas de forma a cobrir várias áreas e temas que consideramos importantes, por isso convidamos 2 urologistas, 2 psiquiatras, um dermatologista e um nutricionista. Na primeira parte da manhã focamo-nos em temas da urologia. Para isso convidamos o Dr. Renato Mota, urologista do Hospital Egas Muniz, para nos falar sobre incontinência urinária no homem. Escolhemos especificamente este tema porque considerarmos que é uma patologia que diminui muito a qualidade de vida dos nossos pacientes, muitas vezes limitativa do seu dia-a-dia. Consideramos também que é uma patologia que se calhar associamos mais às mulheres do que aos homens. Acho que já todos nós vimos publicidades sobre fraldas para a incontinência urinária, e eu pessoalmente não me recordo de aparecerem figuras masculinas nessas campanhas publicitárias. Como eu, por exemplo, toda a gente sabe, por exemplo, não querendo falar muito de marcas, conhece a Tena Lady, mas só recentemente é que descobri que também há um Tena Man. Portanto, isto foi só um à parte, mas realmente nas mulheres estima-se que haja uma prevalência de incontinência urinária de 22% e nos homens 10,5%, não é assim tão discrepante, não é? Depois passamos para a sessão de Oncologia e Sexualidade com a doutora Inês, urologista do IPO de Lisboa, que nos trouxe informações sobre a consulta multidisciplinar que acontece neste hospital e que dá resposta às múltiplas dúvidas que um doente oncológico pode ter sobre o seu estado de saúde e a relação com a sua sexualidade. Estes doentes muitas das vezes questionam sobre os efeitos que o tratamento para o cancro, seja da próstata ou dos testículos, pode vir a ter na esfera sexual, e muitas das vezes do outro lado encontram um profissional de saúde que por vários motivos, seja por falta de tempo, falta de treino, poucas competências ou até mesmo algum desconforto, não consegue dar respostas. Por isso esta apresentação foi importante não só para nos ajudar a nós, enquanto médicos de família, a dar essas respostas, mas também para ficarmos um bocadinho a conhecer esta consulta organizada que existe no IPO de Lisboa e a possibilidade de referenciarmos o nosso doente a esta consulta específica de uro-oncologia e sexualidade, que conta com a presença de urologia, psiquiatria, enfermagem, estomaterapia e psicologia. Ainda na sessão da manhã, após o coffee break, decidimos que seria importante dar ênfase à saúde mental. Tivemos uma apresentação sobre disfunção sexual apresentado pelo Dr. João Rima, psiquiatra do Hospital de Cascais, e depressão pelo Dr. João Facucho, também psiquiatra do Hospital de Cascais. Consideramos que a saúde mental, nomeadamente estados depressivos e ansiosos, são um motivo de consulta, se calhar mais frequente também na mulher do que do homem, talvez por haver uma maior facilidade de se exprimirem nestes campos, mas a realidade é que no homem há um maior risco de suicídio consumado do que nas mulheres. Ainda sobre as jornadas, depois do almoço, houve espaço para introduzirmos uma questão, se calhar um pouco mais do foro estético, mas que não deixa de ter impacto no homem e na sua autoestima. Estamos a falar da alopecia e calvície. O doutor André Lencastre, dermatologista do Hospital de Cascais, fez uma excelente apresentação em que nos deu dicas para iniciarmos o tratamento de uma alopecia androgenética, e sabemos também reconhecer outras alopécias que provavelmente necessitam de uma referenciação para a especialidade de dermatologia, nomeadamente as alopécias areatas, fibrosantes frontais, folículos calvantes, entre outras. Para terminar a última sessão destas jornadas, quisemos um bocadinho desmistificar a suplementação no exercício físico.
Hoje em dia fala-se muito sobre suplementos para melhorar a performance física, sendo que os homens são provavelmente os maiores consumidores deste tipo de suplementos e, portanto, convidamos o nutricionista Pedro Mendes, especialista em nutrição desportiva, que fez um pequeno resumo sobre a evidência científica que existe na toma de suplementos como a creatina, proteínas isoladas, entre outros. E pronto, isto foi um pequeno resumo do que aconteceu nestas jornadas, que ocorreram no final de outubro. Infelizmente não conseguimos fazer no mês de novembro, que faria todo o sentido, dado este movimento do Movember, que serve um bocadinho para a sensibilização também da saúde do homem, nomeadamente do cancro da próstata. Pronto, e acho que agora passo aqui a palavra ao Dr. Luís. Obrigadíssimo. Então eu apresento-me também, sou Luís Abranches Monteiro, sou agora o diretor da Urologia do Hospital Egas Muniz e já vou explicar como é que chegámos aqui a este Movember de certa maneira isto é um movimento que aconteceu acho que foi no final do século passado já, até foi na Austrália e Nova Zelândia, em que se seguia ao mês do cancro da mama, que era outubro, e eles verificaram que não havia nenhum dia, nenhum mês dedicado a alguns tumores que eram bastante importantes e principalmente a doenças não só neoplásicas, mas que são exclusivas do homem. Estou aqui a falar da disfunção erétil, estou a falar da hiperplasia da próstata, mas também, obviamente, do cancro do testículo e do cancro da próstata, que são, digamos assim, exclusivas do género masculino. E então eles, inclusivamente, decidiram, com alguma graça, assinalar este mês todo de novembro, deixando de crescer o bigode lá, não? E então isso depois foi espalhado para o mundo inteiro, há muitas pessoas. Se for neste momento a qualquer serviço de urologia, por exemplo, em Coimbra, mas também no IPO de cá de Lisboa, eu por acaso não, porque não tenho bigode suficiente para isso, mas todos os urologistas estão com o bigode crescido durante este mês de novembro. E é por isso que se chama Movember, é porque no fundo acaba por ser mustache em November, é por isso que surge o termo. Pronto, e é evidente que isto é para nós muito importante porque o cancro da próstata é talvez o cancro mais frequente que existe. Não é só no homem, é o cancro mais frequente que existe, não é o mais letal, felizmente. Talvez não tenha o impacto do cancro da mama só por uma razão, a sua frequência não é muito diferente, mas digamos que acontece em alturas da vida muito mais, décadas da vida mais elevadas do que no cancro da mama da mulher. De qualquer forma, neste nosso universo, que agora não é tão pequeno assim, de doentes de 60, 70 e 80 anos, que é o que nós temos todos, talvez a grande maioria dos nossos doentes, tirando os pediatras, são doentes deste escalão etário, e em que de facto o cancro da próstata constitui, penso que para todos nós, claro que para nós urologistas mais, mas é para todos nós uma preocupação quase diária. Eu estou convencido que todos nós que estamos agora aqui neste webinar vemos ou um doente com cancro da próstata ou um doente com medo de o ter, porque daí vem também esta história de se ter tornado muito mediático e como se ouvem falar, é para o bom e para o mau, porque por um lado também as pessoas andam muito assustadas com o cancro da próstata, por outro lado andam avisadas de que é preciso fazer qualquer coisa para tentar evitar o maior número de mortes de cancro da próstata. E eu devo dizer, antes de tudo, eu penso que temos que ter sempre isso presente. A maior parte dos cancros da próstata realmente são tumores malignos anatomopatologicamente, mas têm um comportamento benigno e não saem da próstata, não dão metástases, ou se o fazem-no em décadas. Ou seja, um indivíduo que tenha um cancro da próstata aos 80 anos, muito, muito dificilmente vai algum dia morrer desse cancro. Agora, o que acontece é que às vezes temos doentes com 80 anos que não sabem e têm um cancro já há 20 anos e agora é que o estamos a descobrir. São coisas diferentes. De qualquer forma, é bom termos sempre a noção que os doentes que, por exemplo, em autópsias randomizadas, verifica-se que aos 75 anos, 75% dos homens têm lá um cancro da próstata e, no entanto, morreram de outra coisa qualquer,
e se não tivessem morrido, iriam morrer de outra coisa qualquer também, sem ser o cancro da próstata. Portanto, é um cancro com uma enorme prevalência, mas uma mortalidade que não é tão grande assim como outros cancros que nos preocupam, sei lá, como o pulmão e o estômago, o cólon, principalmente. E então, posto isto, e principalmente posto o facto de ser um cancro muito mediático, quer dizer, agora hoje em dia fala-se muito de cancro da próstata por isto e por aquilo, e então nós elencámos já há bastante tempo. Aliás, eu devo dizer aqui que eu tratei muito deste assunto Movember nos últimos anos, porque eu fui o anterior presidente da Associação Portuguesa de Urologia, e a associação continua a fazê-lo. Aliás, como já hoje falaram aqui, vai haver hoje também um webinar à noite da Associação Portuguesa de Urologia. Já não sou eu o responsável por isso, mas durante muito tempo nós tentámos elaborar ou elencar uma série de mitos relacionados com o cancro da próstata, porque verificamos que principalmente os doentes vêm com ideias pré-concebidas e uma grande taxa de desinformação. Nós elencámos dezenas de mitos, mas eu acho que para nós falarmos aqui, aliás, eu combinei com a doutora Patrícia aqui há dias, que se calhar o melhor era nós centrarmos aqui a nossa conversa apenas em 3, para início de conversa, 3 mitos, mas que são, quanto a mim, aqueles que me perturbam mais. E então eu ia aqui enumerar, se estiverem de acordo, 3 fundamentais. Um deles tem a ver com a clínica, outro tem a ver com o PSA, que é uma doença também. O próprio PSA é uma doença, quer dizer, há pessoas que andam aí aflitíssimas com o PSA. E também a imagiologia do cancro da próstata. E então, nos sintomas, eu acho que é muito simples, muito rapidamente. Eu vi e continuo a ver, infelizmente, algumas campanhas que são um bocadinho coladas das campanhas dos cancros digestivos, por exemplo, em que têm ali como frase fundamental para dizer aos doentes que, se tiverem algumas, vão logo ao vosso médico, porque pode ser um cancro da próstata. Eu acho isto uma desinformação de alguma gravidade, porque nós temos que ter a noção que o cancro da próstata não dá queixas, não dá sintomas, e ele tem que ser suspeitado ou diagnosticado através, por exemplo, de um PSA. É evidente que dirão, metástases ósseas, depois tem sintomas. Com certeza que sim, tem sintomas extraordinários até. Mas o diagnóstico que nós pretendemos do cancro da próstata precoce é naquela fase curável, naquela fase em que o cancro é quase microscópico. Esse sim é que é curável, não é o cancro que já tem metástases ósseas, nem é o cancro que já tem uma invasão da bexiga e que o doente já não consegue urinar, não. Isso são fases muitíssimo tardias, em que o diagnóstico é demasiado óbvio e até já está feito e não tem grande impacto sobre o doente, porque infelizmente já será tarde. Portanto, nós temos que lutar por um diagnóstico muito precoce para podermos, de alguma maneira, tentar distinguir quem são os doentes que precisam ser tratados, porque é bom que se diga que ter um cancro da próstata não quer dizer que tenha que ser tratado. Portanto, é preciso, de facto, cada um de nós depois ter, nós urologistas dedicados a isto, termos a capacidade de distinguir ali o trigo do joio, ou seja, porque eu devo também introduzir este assunto. Quando apareceu o PSA, toda a gente começou a fazer o PSA. Isto estamos a falar nos anos 90 e tal, ou no início do ano 2000. Toda a gente fazia PSA. E o PSA às vezes vem aumentado. E quando o PSA às vezes vem aumentado, as pessoas tendem até por medicina defensiva, tendem a pedir uma biópsia, por exemplo. Fazem uma biópsia e vem de lá um carcinoma da próstata. E como vem lá um carcinoma da próstata, o doente tenderia a ser tratado, e o tratamento do cancro da próstata, o tratamento curativo do cancro da próstata é um bocadinho mutilante, porque era na altura uma prostatectomia radical ou então uma radioterapia externa, mas que é sempre mutilante no sentido da continência, no sentido da função erétil, e portanto nós, o que nos aconteceu foi que tratámos doentes a mais, porque verificou-se que desses todos que foram tratados, provavelmente mais de metade, bem mais de metade, não precisavam de ser tratados. Portanto, aqui o segredo é, sim, até houve uma ideia aqui, mais ou menos por 2012, por aí, na América, em que até proibiam que a pessoa fizesse um PSA porque estavam-se a diagnosticar demasiados cancros, tratar demasiados cancros, demasiada mutilação para os doentes para salvar poucas vidas. Pronto.
é verdade, isto terá sido verdade, estatisticamente, mas eu acho é que nós hoje em dia sabemos muito mais, temos outras armas e hoje já sabemos que diagnosticar um cancro da próstata não quer dizer necessariamente que o tenhamos que tratar dessa forma agressiva e mutilante. Mais ainda, ter um PSA elevado, para alguns doentes, não quer dizer necessariamente que façamos toda aquela escalada diagnóstica que leva à biópsia e depois a algum outro tratamento. Portanto, o que nós queremos neste momento é, de facto, diagnosticar o maior número de pessoas tratáveis, mas para depois, tratáveis quer dizer curáveis, tratáveis são todas as pessoas, curáveis, para depois nós conseguirmos desses, sabermos quem é que precisa de facto de algum tratamento mais agressivo ou quem é que fica apenas em vigilância. Pronto. Evidentemente que para chegar aqui, os sintomas, portanto, não fazem o menor sentido. Há muitas pessoas que eu vejo, muitos doentes que eu vejo, que como não têm sintomas, andam mais ou menos descansados, que não têm cancro da próstata, com certeza nada de mais errado, não é nada assim. E o contrário também acontece. Indivíduos que têm sintomas, e os sintomas são sempre de hiperplasia benigna, nunca é do cancro da próstata, têm sintomas e andam aflitíssimos a achar que, como urinam mal, ou como têm polaquiúria, noctúria, ou coisa assim desse género, se calhar têm um cancro da próstata. Mal, não é assim. Portanto, aquilo que temos que ensinar aos nossos doentes é que não esteja à espera de sintomas para ir ver se tem um cancro da próstata ou não, e a ausência de sintomas não é completamente descansadora. Pronto, penso que não há mais nada a dizer sobre isto. Em relação ao PSA, o PSA é um problema aqui porque, por lei, todas as análises têm que ter um valor normal. E, como vocês sabem, o valor normal é para cada laboratório. Às vezes ainda há laboratórios que têm aquele valor normal de 4 nanogramas por... Pronto, esse é um valor que acho que por lei tem que estar lá, mas é um valor também muito, muito enganador, porque há muitos cancros da próstata, às vezes até agressivíssimos, e que andam com PSAs muito mais baixos do que 4, e também, por hiperplasia benigna da próstata, muita gente tem PSAs de 5, 6 e 7 e não tem cancro da próstata nenhum. O que é que acontece aqui? Realmente os homens às vezes têm um PSA de 1 a 3 anos, de 2 a 2 anos, de 3 agora, este ano. Mas como é abaixo de 4, estão felicíssimos da vida porque ainda não chegou a 4, portanto não têm cancro de certeza. E eu com um padrão temporal destes quase que diria que provavelmente têm um cancro da próstata localizado. E o contrário também é que os indivíduos com 100 gramas de hiperplasia benigna da próstata podem ter um PSA de 8, 9, 10 e em que estão aflitíssimos e com uma grande ansiedade porque é o dobro de 4 e que têm um cancro de certeza e é completamente mentira, não têm por isso um cancro. Portanto, aqui a noção é, nós temos, aquilo que para nós é mais importante não é um valor específico do PSA, mas sim o seu padrão temporal, ou seja, como é que ele evolui ao longo do tempo. E não é ao longo de 2, 3 meses, é assim ao longo de 6 em 6 meses como é que ele evolui. Portanto, nós precisamos sempre quer dizer, quando vemos um doente ou nos mandam às vezes um doente porque tem um PSA de 5, e que não me diz nada, porque eu preciso muito de saber se há um ano já era de 5, ou se há um ano era de 2, e também preciso saber se aquilo foi ali uma prostatite que dei a 3 meses, já volta a ser de 2, ou dei a 3 meses já é de 7. Isto para mim é completamente diferente, e temos uma abordagem logo completamente diferente, consoante, não o valor do PSA, mas o seu padrão temporal. E terminaria só com o terceiro mito, para depois nós podermos discutir se assim quiserem. O terceiro mito são as ecografias. As ecografias, sabe, eu sou velho suficiente para me lembrar de até ensinar isso na faculdade, na cadeira de urologia, que as ecografias transretais podiam diagnosticar nódulos suspeitos e portanto não havia outra coisa, e então a ecografia surgia como arma diagnóstica ou de suspeição para o cancro da próstata. Hoje em dia, com esta história do PSA, tudo mudou. E não é que o PSA, né? Fundamentalmente mudou, foi a nossa experiência de muitos anos a ver doentes, a ver ecografias e a ver o que acontece. E o que é facto é que os nódulos do cancro da próstata podem ser hipoecogénicos, podem ser hiperecogénicos, podem ser anecogénicos, ou seja, as imagens por ecografia, seja ela transretal ou não, não são nada específico, não servem para coisa nenhuma para o cancro da próstata. Portanto, à procura de cancro da próstata não vale a pena pedir uma ecografia e também
quando uma ecografia por rotina vem lá com os nódulos, não faz o menor sentido achar que pode ali haver um cancro da próstata. Não, é de tal maneira inespecífica que para nós não olhamos para a ecografia, não atribuímos valor nenhum à ecografia, principalmente transretal, que ainda é cara e é desconfortável, e não nos serve para rigorosamente nada. Serve apenas para uma pequena coisa. Como sabem, o PSA tem que ser confrontado com o volume prostático, e um PSA, como toda a gente sabe, um PSA de 8, 9 e 10 não é assim uma coisa muito preocupante. Uma próstata de 100 gramas, mas se tiver uma próstata de 30 gramas é. Portanto, a ecografia para mim serve, mas pode ser superpúblico, serve-me para ter um valor grosseiro do tamanho da próstata para poder interpretar o PSA. Agora, propriamente as imagens da ecografia não servem para rigorosamente nada, por isso também vos peço para não, quando veem uma ecografia com nódulos, cabe dizer que eu sei, e é o vosso problema, e nós também, que às vezes o relatório dos radiologistas, aliás, já tivemos que tomar alguma atitude nesse aspecto, porque há muito colega que escreve lá que, como vê uns nódulos, devem confrontar aquilo com biópsias e com ressonâncias e com não sei o que mais. E depois nós ficamos um bocadinho cerceados, depois de lá está escrito isto num papel, todos nós ficamos cerceados, vocês têm que achar assim, bom, depois disto escrito, eu tenho mesmo que mandar para a urologia. E nós, quando recebemos estes doentes, depois disto escrito, eu tenho mesmo que explicar ao doente que isto é mentira, que também é um bocadinho constrangedor estar a fazer isso, e às vezes quando as pessoas, os urologistas também não têm assim as costas muito largas, às vezes podem embarcar em fazer biópsias ou fazer outros exames como ressonâncias apenas para tentar evitar ali alguma litigância provocada por aquele texto da ecografia. Bom, mas isto já são outros 500, de qualquer maneira, aquilo que nós precisamos da ecografia é totalmente, única e exclusivamente, o valor grosseiro do volume prostático para podermos avaliar melhor do PSA. E rigorosamente mais nada. Eco pode ser banida do nosso armamentário, para estudar o cancro da próstata. Mesmo a própria hiperplasia benigna da próstata, claro que convém saber se ela tem 100 gramas ou 50, mais para depois nós decidirmos que terapêuticas é que fazemos. Mas é também só por isso. É muito mais importante para nós saber se ele esvazia bem a bexiga ou não, do que propriamente se a próstata tem 30 gramas, 40, 55 ou 62,5. Não é? Isto é completamente irrelevante. Por isso mesmo, a ecografia, eu gosto muito de ecografias. Eu, se estivesse numa ilha deserta, também não tinha doentes, mas se eu estivesse num país em que não tivesse, só pudesse pedir um exame, aquele exame que eu pedia fundamentalmente era sempre, quase todos os homens, era a ecografia vesical antes e depois de urinar, e que me dá informações tremendas sobre o funcionamento e a possibilidade de haver uma obstrução prostática. Mas quanto a cancro da próstata, não. Cancro da próstata é de facto o PSA que mais nos levanta a suspeição, e é o PSA, e principalmente o seu padrão temporal, que nos faz decidir, bem, o toque obviamente também, mas que nos faz decidir se vamos fazer uma ressonância magnética ou não, e é a ressonância magnética que nos faz decidir se vamos ficar só em vigilância ou se vamos fazer uma biópsia prostática. E depois da biópsia prostática, depende do resultado da biópsia prostática, mas há tumores malignos que são de uma tão baixa agressividade que, mesmo depois de uma biópsia prostática positiva, podem os doentes ficar apenas a fazer, por exemplo, ressonâncias de ano e meio, PSAs anuais e o toque, e ficarem apenas em vigilância e eventualmente a repetir as biópsias e não vir a precisar de nenhuma terapêutica mais agressiva. Bem, temos aqui já três mitos que eu tentei aqui fazer. Não sei o que é que acham. Eu posso dar aqui a minha opinião. Basicamente, nós, enquanto MGFs, somos muitas vezes confrontados com um doente que nos pede o PSA, e a grande maioria de nós, eu acho que o que faz é passa o PSA nas análises e depois que venha de lá o resultado, não é? O que eu acho que devemos mudar um bocadinho o paradigma é que eu acho que devemos discutir, antes desse PSA ser pedido numas análises, discutir quais as vantagens e as desvantagens do rastreio e explicar mesmo ao doente o que é que acontece se ele vier negativo,
se ele vier positivo, porque eu pelo menos, se tenho um PSA negativo, não vou tranquilizar o doente, porque a realidade é que há falsos negativos, que eu acho que, pelo que da minha pesquisa, andará ali à volta de uma percentagem de 2%, mas pode acontecer. E eu vejo um PSA negativo, não vou dizer ao doente: olha, pronto, pode ficar tranquilo que não tem cancro da próstata. Abaixo de 4, é? Abaixo de Eh, 4. Negativo, abaixo de 4. sim, sim, exatamente. Pronto. Não, eu diria que é muito mais do que 2%. Nós temos muitos tumores que têm PSAs abaixo de 4 e que nós suspeitamos de alguma coisa justamente pelo seu comportamento ao longo dos anos, sempre a subir, está a ver? Nunca desce, sempre a subir. Às vezes muito lentamente, mas sempre a subir. Num ano é 1, no outro ano é 2, no outro ano é 3, ainda está abaixo de 4, mas quase certeza que há aqui um carcinoma da próstata que é preciso estudar. Mas é Uhum. isso, claro. Sim. E também acho que é importante realmente explicar ao doente que, se o PSA vier positivo, pode ser por diversas razões, inclusive há medicamentos que podem fazer subir um PSA, não é? Pode ser uma prostatite, tal como disse o doutor Luís, e também acho que é importante discutir com o doente que realmente, se calhar a grande maioria dos cancros da próstata são pequenos, crescem lentamente, e não causariam a morte do paciente. Grande parte não teria consequências fatais se não fossem diagnosticados. O cancro podia estar lá a vida toda, não era diagnosticado e não haveria qualquer tipo de metastização ou uma consequência mais fatal para o doente. Portanto, eu acho que aqui na perspectiva da MGF, acho que antes sequer de colocarmos o PSA numas análises, é importante explicar ao doente as vantagens e desvantagens de iniciar este rastreio. Mas eu agora tenho aqui uma questão um bocadinho mais particular para o doutor Luís. Caso o doente diga que, pronto, quer iniciar este rastreio, a partir de que idade é que acha que o deveríamos fazer? Pois, eu só fazia aí uma pequena anotação, é que se é o doente que quer e que quer saber, e eu acho que também está no seu direito, com certeza, temos um marcador que é muito útil, a partir desse momento já não lhe chamaria rastreio. Mas a partir de que idade? Olha, aquilo que nós costumamos pensar é que abaixo dos 45 anos é tão raro, tão raro, tão raro ter um cancro da próstata, e mesmo abaixo dos 50, mas com exceção daquelas pessoas que têm uma história familiar pesada. Aquele indivíduo que o pai morreu cedo, não é aos 80 anos ou aos 90, teve um cancro da próstata com consequências graves ali pelos 60 anos, ou um tio, esses doentes têm um muito maior risco de ter um cancro da próstata logo antes dos 45 anos do que as pessoas que não têm esta história familiar. Aquilo que eu faço habitualmente é que nas pessoas com baixo risco, ou seja, não é, a raça negra também é um risco acrescido. Eu faço estes PSAs ali por 50, ou talvez um bocadinho antes dos 50, até para ter uma linha de base, fazer um PSA. E naqueles que têm um risco familiar acrescido. E a raça negra, um bocadinho mais difícil, eu diria 45 anos. Certo. Então nós consideramos doentes de elevado risco, doentes de raça negra e doentes com história familiar, por exemplo, de um familiar de primeiro grau, é isso? Familiar de primeiro grau e que teve um cancro da próstata, Precoce. sim, e agressivo, e que o matou, porque se eu tiver, ou cada um de nós que tem um pai vive da Silva e que tem 80 anos, ele tem um cancro da próstata, mas esse cancro da próstata não conta, não é? Ok. Clinicamente significativo, portanto não adiciona risco ao doente. Pronto. E nestes doentes de alto risco, pedimos o PSA e depois repetimos com que frequência? De meio em meio ano? É meio e meio ano, também não vale a pena estar a pedir com menos do que isso, Uhum. porque demora muito tempo por carcinoma da próstata, ele demora muito tempo a mudar, a variar. Meio ano parece-me bem. Até porque, olha, acabei de ver agora um doente que estava aflitíssimo, porque veio-me mostrar um PSA de 15. Um rapaz de 50 anos, não sei se ele tem 50, acho que sim. Um PSA de 15. E estava aflitíssimo, e depois, bom, eu também, PSA de 15, ele tem uma próstata pequena, também fiquei um bocadinho apreensivo. Mas depois mostrou-me que aqui há 3 meses atrás tinha um PSA de 5 ou de 4. Ora, Uhum. nenhum carcinoma sobe em 2 meses ou 3 de 4 para 15. Não, isso não existe. Por mais agressivo que ele seja, não existe. Portanto, isto é quase patognomónico de uma prostatite aguda. Pronto. E de facto, ele depois perguntei, tinha queixas. O que é que eu fiz? Vai fazer agora
um antibiótico qualquer ali daqueles que entram na próstata, como o trimethoprim ou uma quinolona, e faz aquilo durante 2 semanas, por exemplo, e depois daqui a 2, 3 meses vai fazer outro PSA. Pronto. Em regra volta ao que era. Ok, muito bem. Acho que também há aqui um mito que era importante desmistificar, que é relativamente à cirurgia de um cancro da próstata e à cirurgia que se faz para uma HBP. Ah, sim. Hum, Na medida em que Sim, há muitas, essa os, disfunção erétil. isso, que os doentes É, perguntam é, é. Depois ouviram que foi operado à próstata e ficou impotente. exato. E o que é facto é que uma prostatectomia por razões benignas, infelizmente é um mau termo, mas é o que se usa por tradição, mas não é uma prostatectomia. Aquilo que nós fazemos numa hiperplasia benigna da próstata é, ou por via transuretral, ou por via aberta, ou por seja que via, retirar o adenoma, a próstata fica lá. E como a próstata fica lá, quer o esfíncter externo, quer os nervos eretores, também não são afetados. Portanto, a taxa de disfunção erétil a seguir a uma cirurgia por benigna, por doença benigna, é 0, qualquer coisa por cento. Há muito mais indivíduos é que já tinham alguma disfunção erétil e ficam com uma disfunção erétil psicogénica, é muito fácil. Agora, verdadeiramente atribuída lá à cirurgia é 0, qualquer coisa por cento. Ao passo que na carcinoma da próstata, se for uma cirurgia, e a radioterapia também, de certa forma, mas a cirurgia de forma mais ou menos imediata, destrói ali alguns dos nervos eretores e pode, no pós-operatório imediato, quase 100% ficam sem ereções. Às vezes há uma capacidade de reinervação nos meses seguintes e ao fim de um ano, e principalmente com alguma reabilitação, particularmente começarem a fazer aqueles inibidores da 5-fosfodiesterase, e com as melhorias das técnicas hoje em dia e com a experiência, eu penso que podemos dizer que metade dos doentes ao fim de um ano podem voltar a ter ereções, como é que dizemos, gratificantes, quer dizer, conseguir penetração e ter alguma gratificação sexual com aquelas ereções, com ou sem ajuda farmacológica. Agora, o que é facto é que isto também significa que a outra metade fica para sempre sem capacidade de ereção, de terem ereções, e os doentes têm que saber isso, claro, mas é porque, de facto, trata-se de uma prostatectomia verdadeira. A prostatectomia por razões benignas é falsa, é um termo que a gente usa, mas não devia usar, é uma adenomectomia. E isso sim tem que ser explicado aos doentes, principalmente aos que têm doença benigna e que têm muito medo de ser operados, não querem de maneira nenhuma ser operados, têm medo de ficar com uma disfunção erétil. Claro, tem que ser esclarecidos. Exatamente. Pronto, outra questão que eu também tinha aqui, da consulta de medicina geral e familiar, que surge muitas vezes, mais aqui a parte, da questão benigna da próstata. Há alguma evidência na fitoterapia, que são aqueles tratamentos à base de extratos de plantas naturais, Sim. normalmente vendidos nas farmácias, como a Bom, cenoura. olha, sabe que a sabedoria popular, para mim, é uma evidência muito importante. E deve ter certeza doentio que tomam pevides de quê? De abóbora, não é? Agora menos, talvez, mas antigamente havia muitos doentes e que eles claramente diziam que com aquilo andavam muito melhor. Olha, sabe o que é que eu acho sobre a fitoterapia? Sabe que na hiperplasia benigna da próstata há 3 razões para haver queixas. 3 razões muito diferentes entre si. Uma razão é, de facto, a obstrução pura e dura, a obstrução mecânica ao livre esvaziamento da bexiga, portanto, aquela obstrução da uretra, e que eu penso que aí a fitoterapia não é suficiente, como os alfa-bloqueantes são, não é? Para reduzir a obstrução. Outra fonte de queixas é quando a próstata é muito grande, porque esta obstrução pode ser em próstatas muito pequenas. Pessoa ter uma próstata, não conseguir urinar, a próstata com 30 gramas. E há pessoas com 100 e tal gramas de próstata que urinam perfeitamente. Mas há outro fator que é a deformação do colo vesical e da base da bexiga e que transforma um bocadinho isto numas queixas de armazenagem, ou seja, são aqueles doentes que às vezes não se queixam tanto de jato fraco, mas queixam-se imenso e às vezes mais. Noctúria, poliquiúria, às vezes incontinência, urgências miccionais e às vezes até são queixas mais
pesadas e que precisam mais tratamento do que propriamente o jato fraco. Mas isso é uma deformação anatómica dali daquela zona. E depois há uma inflamação do tecido prostático, particularmente glandular, e que permite fazer também alguma obstrução prostática, mas que é ali por inflamação glandular, e também há algumas queixas. Eu não gosto do termo irritativo, porque não sei, antigamente usava-se, agora chamamos de armazenagem. Queixas de armazenagens ou queixas miccionais. Mas queixas de armazenagem provocadas por inflamação da própria glândula que está a crescer, e que isso eu tenho muita noção, que algumas plantas têm a capacidade de ter alguns radicais que, ingeridos, portanto aquilo de forma oral, conseguem reduzir esta taxa de inflamação, e algumas destas queixas atenuarem-se bastante. Agora, à partida nós não conseguimos saber muito bem quem é que são os doentes que vão melhorar. É como tudo, é tentativa e erro, mas acho muito bem que há pessoas que melhoram francamente no dia-a-dia com a fitoterapia. E repare que é evidente que não estamos aqui a curar nada, não estamos aqui a curar doença nenhuma, mas também com os alfa-bloqueantes também não estamos aqui a curar nada. E às vezes os doentes precisam de duas coisas: de ter uma boa qualidade de vida e, vá lá, não ter obviamente uma bexiga que se vai deteriorando ao longo dos anos por causa da obstrução crónica. Mas se não tivermos essa bexiga com grandes resíduos e a ficar muito espessa, diverticular, é que o nosso grande desidrato é melhorar a qualidade de vida do doente. Alguns melhoram, eu não lhe sei bem dizer quem são, eu sei que são os que têm mais inflamação prostática, mas com o doente à frente eu não sei quem são. Suspeito, esses são aqueles que têm mais queixas de armazenagem e menos queixas de jato fraco. Suspeito, mas não tenho a certeza. Portanto, eu acho que não faz mal nenhum. Durante um mês, por exemplo, também menos que isso também não dá. Durante um mês fazer um trial com uma fitoterapia, pois com certeza. Parece-me bem. E depois uma coisa, pode ter certeza, não, olha, não altera o PSA, porque às vezes as pessoas põem-se a dar dutastaridas, finastaridas e não sei o que mais, e que ficamos com a análise do PSA um bocadinho amputada na nossa capacidade porque aquilo faz baixar o PSA. Alegadamente, diz a indústria que faz baixar 50%, sharp ali, claramente 50%. Não sei se é sempre 50%. E, portanto, eu fico muito bem sem poder interpretar muito bem o PSA. Por isso, eu quando estou à procura de um cancro da próstata, tendo a não dar dutastaridas, finastaridas e essas coisas assim. A fitoterapia não tem alteração, não altera nada no PSA, tal como os alfa-bloqueantes também não alteram. Por isso, eu dou fitoterapia assim em alguns doentes, dou imensos alfa-bloqueantes, parece que quase todos, e guardo dutastarides, finastarides para outras coisas um bocadinho diferentes, que são próstatas gigantescas, em doentes que eu não quero de maneira nenhuma vir a operar, porque não tem condição. Por exemplo. Outra agora, finasteride. Eu por acaso, mas isso, embora são raros, sabe que a principal causa de hematúria franca no homem é HBP, não são os tumores da bexiga. Quando não tem tumores da bexiga e tem de facto aquelas próstatas muito grandes, mais de 100 gramas, com hemorragias frequentes, uretrorragias e hematúrias, basta nós reduzirmos aquilo de 100 para 90, e isso consegue inibidores da 5-alfa-redutase, com finasteride ou dutasteride, e de facto eles deixam de sangrar. Mas, como sabe, é uma minoria, quer dizer, não andam assim muitos doentes a sangrar aí, mas lá está, eu estava aqui a dizer que só dou em próstatas gigantescas em doentes que não... Não, às vezes até em doentes com próstatas grandes, relativamente novos, mas que não têm indicação outra para cirurgia, dou esses inibidores quando têm hematurias recorrentes, não é? E eu excluí neoplasia, não é? Como é óbvio. Neoplasia urotelial, não é? Porque a neoplasia da próstata não dá hematúria. Pronto, eu acho que não sei se alguém tem questões. Alguém quiser dizer qualquer coisa? Estamos aqui a chegar perto já das 3 da tarde, faltam 5 minutinhos. Deve ter ali uma alma sofrendo. Talvez com uma HBP, não sei. Que acho que no grupo não está a aparecer nenhuma questão. Então, mas olha, não sei, a doutora Patrícia, olha, eu fiquei de lhe mandar, mas tem que me mandar um mail para eu lhe dar a si. Os nossos critérios de referência são lá do Egas Unido, porque nós agora
como sabe, aumentou a nossa área de influência. Não sei se isso vai continuar assim ou não é? Mas nós tínhamos uma determinada área que ia até a área de Cascais e agora, não sei, alguém decidiu superiormente pôr mais alguns centros de saúde ali a drenar para nós Egas Meniz. E, portanto, todas as pessoas daquelas áreas iniciais sabem os nossos critérios de referenciação, mas as pessoas destes novos centros que nos referenciam agora não sabem. E era bom saberem, a gente tem que arranjar aqui uma forma qualquer de fazer espalhar esses nossos critérios que, no fundo, olha, até falam lá muito disto que estamos aqui a falar, não é? Exatamente. Acho que seria, sim, Isso se o podia depois. se o Dr. Luís conseguir partilhar comigo, eu depois faço, chegar pelo menos aos restantes centros de saúde de Cascais. Nós temos o número de telefone do WhatsApp e a partir daí, Uhum. através do mail, talvez, pronto. E depois a doutora Patrícia vai chegar aos outros colegas, está bem? Exatamente. Ok. Pronto, muito obrigada, Dr. Luís, acho que foi bastante esclarecedora esta sessão. Hum, Como falamos no início, foi gravada, portanto pode ficar disponível para qualquer pessoa Exato. visualizar a posteriori. Ok. Temos E aqui o. a Marta fica encarregue disso. Podemos fazer outras, sem ser em novembro, sobre outros assuntos que vos interessem, não é? Estava aí a falar de incontinência, todas essas coisas assim. Eu estou a dizer isto porque a grande parte das nossas referenciações são de facto a próstata, mas depois há as outras que é a litíase e a incontinência, que também são. Eu acho que podíamos trocar algumas impressões também sobre isso. Sim, acho que realmente neste webinar focamos um bocadinho aqui no cancro da próstata Mês da e incontinência, Marta. Sim, muito bem. Pronto. Em março. Está combinado. Temos aqui umas mensagens de agradecimento também, não sei se estão a ver, e a pedir mais temas de urologia. Portanto, temos aqui uma fórmula de sucesso, assim curtinha, mas produtiva. Está bem? Ok. Eu vou partilhar a sessão também convosco e obrigada aos dois por terem tirado este bocadinho e obrigada a todos os que vieram assistir. Foi um prazer. obrigada. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.